Olá, amadinhos! Bom dia! Glórias a Deus, estamos aqui mais um dia conseguindo vencer o nosso desafio de estarmos fazendo a leitura diária do livro de Provérbios. A cada dia um versículo, um capítulo, quero dizer. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Não estarei sozinha nesse desafio, como graças a Deus não tenho estado até aqui, tanto com as pessoas que estão nos acompanhando, como também com aqueles que são os meus convidados, e tem sido uma bênção, tem edificado muito a vida daqueles que estão nos ouvindo. Então, assim como também tem acontecido comigo. Peço que você, conforme for entrando, vá convidando outras pessoas também para estarem aqui conosco, tá bom? E nós já vamos começar. E também te falo, né? Já pega aí a sua Bíblia, para que a gente possa fazer essa leitura juntinhos. E depois, eu sempre leio todo o capítulo e faço os comentários. E nesse caso específico, quem vai fazer os comentários é a nossa querida diaconisa Catarina Reis, que é ali da Igreja de Nova Vida de Benfica, líderes dos jovens, uma amiga querida. Esse retiro aí de carnaval desse ano do nosso ministério foi uma bênção, muitos amigos novos, inclusive muitos daqueles que também fazem parte agora aqui dos convidados. A querida irmã Regina, que acabou de entrar, as outras pessoas que forem entrando. Deixa eu também aqui mandar meu convite para alguns amigos. Daqui a pouquinho o pessoal chega e vai conseguindo visualizar junto com a gente. Amém? Então vamos juntos, que já vamos começar o nosso desafio. Vou aqui aceitar participação e a Catarina já vai entrar aqui com a gente. Essa manhã maravilhosa, cheia da presença do Espírito Santo. E mais uma vez eu falo, se você ainda não pegou a sua Bíblia, que ele pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 28. Cada dia estamos lendo, correspondente ao dia que nós estamos. Amadinha, bom dia! Oi, como vai? Tô aqui na minha versão rural, no sítio do papai, por isso que assim, não deu para dar uma produção, né? Mas tá tudo lindo, tudo Não, maravilhoso. que isso, sua presença, olha só. Já deu um intervalinho aí no momento de família para estar aqui aceitando esse convite. Então, eu agradeço essa consideração, agradeço a Hum. sua participação aqui, que com certeza vai ser muito edificante para todos nós. Tá bom? Ah, é um prazer incrível, incrível, assim. Suzana é uma amiga querida que fiz no retiro, né? Ah, Quantas experiências a Suzana compartilhou comigo, assim, eu falei e repito, ela tem que escrever um livro só sobre retiro. Porque é muito edificante ouvir a Suzana falando a respeito de retiro, né? Meu primeiro retiro, ouvi tantas histórias, foi assim, algo muito maravilhoso mesmo. Me abençoou demais. glória a Deus. E aqui eu estava falando, né? Provavelmente o pessoal que está entrando é aí do seu ladinho também, do meu, só para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais. Então, apresenta, fala da. Eu já falei de onde você era, mas para as demais pessoas que depois forem entrar e saberem quem é você um pouquinho. Meu nome é Catarina, eu sou diaconisa na Igreja Nova Vida de Benfica, líder dos jovens lá na igreja, que é uma tarefa maravilhosa, mas muito desafiadora, né? E eu amo o Senhor. Eu acho que esse é o segredo, assim, da gente buscar e conhecer sobre ele, estudar sobre a palavra, e isso que você tem feito é algo maravilhoso, porque oportuniza que outras pessoas que talvez não tenham a experiência ou não sabem como estudar, aprendam com a prática, né? Glória a É Deus. isso que é Provérbios, né? Provérbios é um livro de sabedoria, como bem falou o Douglas, mas é algo, é uma ferramenta que é aplicada, né? A palavra de Deus ela é para ser aplicada. E a sabedoria é isso, é você saber usar as ferramentas que você tem, né? E aí, não adianta a gente ter uma Bíblia para ficar guardada, ela é um manual de vida. A gente precisa ser transformado por ela, mas para isso a gente precisa botar ela em prática na nossa vida, né? Sim, a sabedoria está exatamente em praticar, né? Porque se eu Isso. apenas sei, vai ser um conhecimento ali guardado. E a própria Bíblia fala isso, né? Quem é o homem tolo e o homem sábio lá da parábola que Jesus conta no final do seu sermão da montanha, né? Ele termina o capítulo 7 de Mateus, depois, próximo ano, eu vou fazer o estudo do Sermão do Monte, vai ser bênção também, em nome de Jesus. E já fica aí Maravilha. o convite. Então, Mas então, quando Jesus termina de falar
aquele sermão, ele fala exatamente isso. Ele contou para uma multidão, ele falou, as pessoas obtiveram a informação. E aí ele finaliza aquele sermão dizendo, olha, eu vou comparar quem é o homem sábio e o homem tolo. O homem sábio é aquele que ouviu as minhas palavras e as praticou. Então ele é como um homem que firmou a sua casa na rocha. Sopraram os ventos, vieram ali, os rios aumentaram, mas aquela casa ficou de pé, porque aquele homem era sábio. E o homem tolo é aquele que conhecia a palavra, mas não as praticava. Então, vieram os ventos, sopraram, né? Sopraram os rios, vieram... Olha eu trocando, sopraram os rios. Foram lá, sopraram os ventos, subiram os rios, e aquela casa foi a ruína, porque o alicerce dela não era um alicerce firme, era areia. Então, ouvir e praticar são coisas diferentes, e aquele que só ouve, ele é insensato. Aquele que ouve e pratica, esse é que é o sábio aos olhos de Deus. E que a gente vem adquirir exatamente essa sabedoria que o Provérbios vai nos empurrando para esse lugar aí de prática, de colocar realmente, né, aquilo que a gente conhece na prática para que a gente possa ter uma vida firme, né, no Senhor. E olha que a gente ainda nem começou, né? Pois é, né? E esse é um provérbio forte, hein? Olha, é verdade. Tudo é fortíssimo. Eu falei, olha, a Catarina ficou numa coisa aqui abençoada. São muitas indicações. Então, querido, você que entrou agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sempre faço a leitura completa do provérbio, do capítulo de Provérbios, nesse caso aqui nós estamos no 28, e depois, aí, eu faço os comentários, ou a nossa convidada aqui, no caso, que vai ser a Catarina, que vai fazer os comentários, tá bom? Escolha 3 versículos que mais chamaram a atenção, fique à vontade. Se quiser falar mais também, com certeza o Espírito Santo vai estar nos direcionando aquilo que nós precisamos, e aqueles que irão ouvir também precisam ouvir. Então, só um momentinho. E vamos aqui à leitura. Diz assim, a partir do versículo 1. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece, Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quem desvia os retos para o caminho mau, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio e aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio e conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Continuação do versículo 13. Mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino, carregado de culpa, fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas o que corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão.
O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdia, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Glória a Deus. Temos todo o capítulo. Fique muito à vontade, né, Amadinho, para poder fazer, né, os comentários que assim o Senhor te direcionar. Então, claramente, o provérbio está falando sobre integridade, né? O que o Senhor deseja de nós? Que a gente tenha uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida baseada em princípios. E o versículo 2 me chamou muita atenção, porque fala assim, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Aqui, lógico, né, Salomão estava falando sobre os reinados humanos que existiam e ainda existem. Entretanto, eu gostaria de pensar no reinado celestial, né? E eu acho que aqui ele teve uma revelação, talvez sem saber que tenha tido, né? Porque Isaías, ele vai falar que o príncipe da paz estava chegando, né? E é legal a gente falar isso próximo do Natal. E o que eu entendo sobre isso, né, trazendo para os nossos dias, é que muitas coisas mudam, né? Os governos mudam, alguns valores mudam, né, socialmente falando, mas existe alguém que não muda, né? O príncipe da paz não muda. E nele a gente pode colocar a nossa confiança, a nossa segurança. Porque se a gente colocar no que é mutável, nós vamos ficar inseguros e ansiosos e preocupados. Mas quando a gente coloca a nossa fé e a nossa confiança naquele que é imutável, Então, né, isso nos traz paz. Né? Isso nos traz paz. Glória a Deus. Eu até lembrei do louvor Vitorioso És, né? Do Gabriel Guedes, que vai falando exatamente isso. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome infalível é. Então é lindo isso, exatamente a nossa confiança de saber. As outras coisas vão mudar, mas quando esse reino, a nossa vida está firmada nesse reino que é imutável, nesse Deus que não muda, por consequência a gente está seguro, está verdadeiramente em paz. Glórias a Deus. Isaías, no capítulo 6, né, eu queria fazer um paralelo. No versículo 1, ele diz que na morte do rei Uzias, né, que era um rei fiel, um rei justo, eu imagino o coração de Isaías como devia estar preocupado com isso. Né? Porque qual rei que seria o substituto de Uzias, que fosse tão bom? Mas a palavra de Deus diz que ele viu o Senhor, né, assentado no alto e sublime trono. Quer dizer, talvez quem esteja assistindo aqui, e eu creio que essa é uma live muito profética, viu, Suzana? Talvez quem esteja assistindo esteja preocupado com alguma situação, mas confia que o Senhor continua no trono. Ele continua com domínio, com a majestade, e Ele é imutável. Então você pode colocar sua confiança nele, que com certeza você estará bem. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, né? Num tempo de ansiedades e depressões, de preocupações, nossa confiança precisa estar em Cristo. E aqui vem fazendo, nesse capítulo de Provérbios, vem falando sobre tantos reinados injustos, não é? Ele aqui aponta muito. Olha, o versículo aqui, o 13 vem dizendo, 13 não, perdão, o 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Então, quando a gente está com o nosso olhar nas coisas do mundo, a gente vai flutuar entre aquele que está no poder, né? O justo, a gente se alegra, aquele que é perverso, a gente se esconde, a gente chega e fica com medo. Então, a gente fica vulnerável no final das contas. Quando o nosso olhar está somente para as coisas naturais, a nossa vulnerabilidade ela é inevitável.
Mas quando a gente está com o olhar no Senhor, então o nosso coração está num lugar seguro mesmo, está num lugar que está guardado. E até olha eu aqui, também eu louvo, né? Então já penso em vários louvores. E aí eu lembrei exatamente, tem o louvor da Aline Barros, o lugar seguro. Só que o início do louvor vem dizendo o contrário. Aí acaba que as pessoas, quando a gente é músico, né, a gente vai falar qual é a música de hoje. Aí o pessoal começa, às vezes não fala qual é o nome da música, fala o início da música. Aí o início da música é vem o temporal, vem o dia mal. Mas a música, o nome é Lugar Seguro. Como assim? A música é Lugar Seguro, mas o início dela vem dizendo de temporal e dia mal. Porque exatamente o lugar seguro não é a situação, mas é Deus. E aí vai falando exatamente do Salmo 121, que vai falando isso, né? Que ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, e que nele ele não cochila, ele não dormita, ele não pisca o olho, e nós estamos seguros nele. Então a segurança está em uma pessoa e não em um lugar. Glórias a Deus por isso. Está na pessoa de Jesus que nos salvou, que nos princípio da paz, né? Exatamente. O sábio, o justo a paz que está nele é o que gera paz em nós. Então, independente da circunstância, independente da que a gente possa passar, quando a gente está com a confiança em Deus e com os olhos nele, nós encontramos paz também. Independente do governo, né? O Salmo 46 diz que os reinos se abalam, para quem gosta de louvor, tem aí né? Os povos se curvam, mas o reino de Deus é sempre eterno. Aleluia. Sempre eterno, né? E aí eu queria dar um saltinho lá para o 7, que fala que o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos, eu não sei como é que estava na sua versão, né? Tem outras versões que tá glutonaria, envergonha seu pai. Eu penso que, tanto quanto a libertinagem, né? E a libertinagem é a liberdade sem limites, quanto a glutonaria, que é a falta do controle, né, do domínio próprio, elas estão ligadas aqui nesse versículo, né? E o que guarda a lei, está dizendo que é prudente, mas que esses que andam com uma liberdade sem limite e que acompanham os que não têm domínio próprio, que seriam os glutões, né? Esses envergonham o seu pai. Mas, mais do que guardar a lei, existe uma causa para a gente guardar a lei, existe uma motivação para a gente guardar a lei, né? E essa motivação é o que está descrito em João 14, que diz assim, 14, 21, se não me engano, aquele que tem meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. A gente ama, a gente guarda a lei, não por guardar a lei como os fariseus faziam, né, para não ser vivida, e aqui está a sabedoria de Provérbios, mas porque a gente ama o Senhor e a gente quer agradar a Ele. Então, o segredo de guardar a lei, né, fica mais fácil quando a gente ama de fato ao Senhor. Viver fica mais fácil, viver a lei, né, viver a palavra, e aí eu estou entendendo lei como a palavra de Deus, a Bíblia, ela fica mais fácil quando a gente ama o Senhor e quer agradar a Ele, né? Não quer desagradar. E a gente entende que a palavra dele impõe limites, porque Ele também nos ama. Aleluia. Sim. Né? E aí Ele cuida de nós através desses limites. Né? Ele faz com que a gente olhe e ande com integridade, ande em verdade, ande em amor, porque o Senhor nos ama. E por isso Ele guarda a gente. Sim, esse capítulo que você lembrou de João 14, é exatamente, Jesus ali estava no final de seus dias aqui na Terra, e ele estava dando vários direcionamentos para os seus discípulos, e aquilo que ele vem falando, dando ênfase acerca desse amor por Deus, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem fazer ao contrário, eu quero chegar e conquistar o amor de Deus. Não, eu amo, eu já sou amada, né? Ele nos amou primeiro, sou amada, a partir daquilo que eu sou amada, eu sei que o meu pai me ama, então por consequência aquilo que ele diz, a sua lei é boa, é para me guardar, é para me auxiliar, e então quando eu guardo, eu também demonstro, eu correspondo o meu amor para com esse Deus. E aí é lindo, né? Porque ele vem dizendo isso, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Olha só, você verá a manifestação de Deus na sua vida. Do E o Pai, ele também ainda amor diz, de né? Deus, né? E vai falar do Pai também que vai nos amar. Então é muito precioso isso. Então, ao contrário aqui do glutão, do sem limite, que é vergonha do seu pai, nós somos a alegria de Deus. Por quê? Não no sentido de que nós temos o poder de mudar o coração de Deus ou alguma coisa nesse sentido, mas Deus se alegra com a justiça. Deus se alegra em que nós venhamos chegar e viver uma vida de integridade. E aí passa a ser isso que esse versículo vem dizendo. Quem guarda a lei é filho inteligente. Então, é a alegria, como o Provérbios vem falando disso, daquele que faz as coisas corretamente, é a alegria do seu pai, é a alegria da sua mãe. Então, que a gente possa ser essa alegria em Deus, né? De Deus, por fazermos aquilo que é correto, e não uma pessoa sem limite. E eu só ia fazer aqui uma observação, exatamente isso que falou na sua versão, a minha falou glutões, eu não sei qual foi a palavra que usou no seu. Mas Libertiano. quantas vezes no meio evangélico, cristão, a gente brinca. Uma coisa é a brincadeira, né? Outra coisa é aquilo que é verdade. Que chega e diz, crente não bebe, mas come. Como se comer sem limites, sem pensar no dia de amanhã fosse algo bom. E não é. Porque isso vai fazer mal para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, vai fazer mal para a nossa saúde, vai gerar limitações até para nós vivermos essa vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, não é glorioso, não é engraçado, né? Diante da palavra de Deus, você ser alguém que não limita a sua boca. Alguém que não tem limites no seu mastigar, naquilo que você come, naquilo que você coloca dentro do seu corpo. Então, não é aquilo que é louvável diante de Deus, que a gente observe isso, porque às vezes pensa exatamente, essa versão que falou libertinagem, pensa às vezes em outras coisas. Alguém que está na jogatina, alguém que bebe demais, alguém que está em vícios aí que para o mundo são vícios escrachados. Mas quantos vícios nós não temos hoje, né, que a princípio não são contra a lei? É o vício em internet, porque tem gente que tem, vício no celular, tantos outros vícios, e aqui especificamente esse versículo está apontando para o de comer. Então o excesso vai revelar também uma falta. Às vezes é uma falta de paz, aí a pessoa come por ansiedade, é uma falta de equilíbrio. Então todo excesso acaba revelando uma falta, que a gente vai observar isso para nos desviar do mal e fazer de fato o que é agradável a Deus, porque Ele se agrada em nós estarmos bem no nosso corpo e na nossa saúde. Pode falar. Um dos frutos do domínio próprio, né? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, né? Sim. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. E aí, é o domínio próprio, você falou a respeito da alimentação, mas a gente tem tantas outras questões, né? Até no guardar a nossa boca, no guardar os nossos olhos, né? No uso da internet, como você falou. Então, assim, excesso nunca é bom. O objetivo, assim, nosso tem que ser realmente o equilíbrio, né? O Senhor nos chamou ao equilíbrio, né? Ele é equilíbrio na nossa vida. Glória a Deus, exatamente. Ele que vai nos gerar essa forma correta de caminharmos, de fazermos o que precisa ser feito, não uma coisa excessiva e que depois vai dar um problema na nossa saúde, né? Não seria nem um bom pai se ele achasse ok uma coisa nesse sentido. É isso aí. E aí, talvez o mais polêmico de todos os versículos, mas que eu não podia deixar de falar dele, né? Que está no versículo 13, que vai falar a respeito do pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Esse versículo é muito lindo, assim, porque existem muitas consequências no pecado, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que nenhum de nós deixou de ter pecado, né? Eclesiastes, se não me engano, está no capítulo 7, versículo 20, diz que não há um justo sobre a terra, não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, eu pequei, talvez eu seja a maior pecadora de todos, né? Suzana com certeza pode fazer a mesma afirmação, porque isso está escrito. Nós todos pecamos, fomos destituídos da glória, né? Da presença do Pai, porque
O preço do pecado é a morte, mas também é a separação do nosso Deus, né? Deus deixa de olhar para nós quando nós estamos pecando. Mas aqui tem uma outra questão que, né, diante do pecado, o que nós podemos fazer? Né? Existem algumas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos guardar esse pecado, nós podemos nos desculpar diante do pecado e nós podemos abandonar o pecado. Né? Só que para cada uma dessas coisas tem uma consequência. Se eu guardo, né, o salmista, no capítulo 32, Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né, e eu adoeci. O pecado, ele traz doenças também, né? Traz doenças emocionais, traz doenças na alma. E aí, gente, isso é muito sério. Né? É sério, porque ninguém fica bem escondendo pecado. Ainda mais se conhece que aquilo é pecado, porque muitas vezes a gente peca por ignorância, né? Por desconhecimento. Mas quando a gente conhece o pecado, sabe que é pecado e continua pecando, isso não traz agrado para nós também. Sim. Né? E ele continua dizendo, versículo 5, quando confessei o meu pecado e a minha iniquidade eu não ocultei mais, o Senhor perdoou. Né? Que é o que está dizendo aqui. É como se existissem dois polos, né? Um é o de pecado e outro é a misericórdia. Por isso é necessário abandonar o pecado. Para caminhar, como o giro 180, né, que a gente fala dos jovens, na direção contrária, a fim de encontrar a misericórdia de Deus. E a gente encontra. Né? E é maravilhoso isso, porque a segunda forma, né, de às vezes a gente pecar, porque às vezes a gente parece que está confessando, mas não está abandonando, porque quando a gente dá desculpas, é como se a gente estivesse dizendo assim: olha, Senhor, numa outra oportunidade que eu tiver, eu vou pecar igual. Sim. Né? A gente vê isso, por exemplo, na história de Saul, quando Saul é confrontado por Samuel, pelo profeta Samuel, falando: por que você fez isso? Por que você fez o sacrifício? Eu disse que eu ia chegar. E ele fala: não, eu fui afrontado pelo povo, o povo me pressionou, eu não estava aguentando a pressão. Gente, o rei não está aguentando a pressão de um povo. Não é digno de governar, então. Exatamente, foi o que aconteceu com ele. Foi destituído da governança porque ele não confessou, ele botou desculpas para o pecado dele. Essa é a segunda forma. Então eu posso esconder, eu posso dar desculpa, mas tem uma forma que é muito mais digna e gloriosa, que é a forma como Deus ama e a forma como Davi normalmente se comportava, e por isso ele era conhecido como o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus. Não é que Davi não pecasse. Né? E se você traçar um comparativo entre Davi e Saul, talvez Davi tenha pecado ainda mais que Saul em quantidade de vezes. Né? Mas Davi, quando todas as vezes que era confrontado, ele fala: pequei contra ti, Senhor. E aquele pecado ele não cometia mais, ele abandonava aquele pecado e ele sempre encontrava misericórdia da parte de Deus para com ele, ainda que a consequência permanecesse. Isso. Né? Isso que é muito importante, que às vezes as pessoas elas pulam essa parte, né? Então, Davi, ele se manteve para assumir as consequências de cada um dos pecados dele. Então, tem gente que quer pecar como Davi, mas não quer a consequência. Porque tem gente que utiliza, infelizmente, esse texto, né, a história do rei Davi, para pecar como se não houvesse amanhã e depois dizer: não, mas eu sou usado por Deus. A gente precisa lembrar que ser usado não significa ser aprovado. Então, é isso. Então, Davi, ele continuou, depois que ele pecou, sendo usado, mas não estava mais aprovado. Precisou ser confrontado pelo profeta. E ainda assim, quando ele se arrependeu, ele houve a misericórdia para que a vida dele não fosse perdida, para que o reinado dele não fosse perdido, mas ele sofreu as consequências terríveis. A espada não se apartou da casa dele, os filhos, um chegou e brigou com o outro, teve coisas terríveis no seio familiar dele, porque ele pecou de uma forma... fruto daquele pecado, morreu. Exatamente. E aí, uma coisa que eu estava aqui parando para refletir é que quem está falando essas palavras sobre confessar e deixar?
é um filho, Salomão. Salomão, que é exatamente o filho que foi de Davi com Betseba. Então foi o filho posterior a Davi chegar e confessar o seu pecado. O primeiro filho, ainda que Davi tenha se confessado, tenha se arrependido, Deus aceitou o arrependimento dele de fato, mas a consequência aconteceu, que foi do filho falecer. Veio o segundo filho, que aí sim é Salomão, e Deus, em sua infinita graça e bondade, ainda fez com que esse filho fosse aquele que seria levantado como o próximo rei. Mas teve aí a consequência. Um filho morreu, filhos dele, um matou o outro, o outro filho dele tentou pegar o reino dele, Absalão. Olha, só coisas terríveis. Então, aqui a gente vem primeiramente buscar não pecar, porque a consequência ela vai acontecer. Pode não chegar a ser a morte eterna, graças a Deus, se nós confessarmos, mas a consequência dos nossos atos, elas irão, sim, chegar e vir sobre as nossas vidas. Então, que a gente venha realmente entender isso. Mas Salomão, ele compreendeu e vivenciou isso, que aquele que abandona e deixa, ele alcança misericórdia, ele alcança a misericórdia de Deus, porque ele era a expressão da misericórdia de Deus na vida do seu pai, Davi. Ele era a misericórdia encarnada. Olha só, que glória, que bênção. Ainda que o seu pai tivesse que passar pelas consequências que passou, infelizmente, por causa do seu erro. Então, que a gente venha, primeiramente, buscar, conforme você estava falando, primeiramente buscar a gente não errar, não pecar, no sentido de pecar deliberadamente. Nós iremos ter erros, porque ainda o pecado habita em nós. Como se a gente tivesse eu costumo dizer que o pecado é um vírus que tem dentro de nós. Mas o antídoto é Jesus. Então a gente tem que estar tomando esse remédio, estar com Jesus, porque ele vai aplacar. Até naquele grande dia em que nós teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, que não haverá mais pecado nele. Mas até lá, a gente tem que se manter mesmo e saber que há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Há poder quando a gente confessa e deixa. Né? Então, Paulo vai falar a respeito disso, né? Se não me engano, em Romanos 7, ele fala sobre essa questão, né, do corpo. E Paulo fala muito a respeito da luta, da milícia do corpo contra o espírito, né? Porque o que se converte é o espírito. Sim. Né? O nosso espírito se converte, mas a nossa carne está contaminada pelo pecado original. Né? Então, a luta, ela vem disso, né? Porque, assim, se depender de nós, da nossa carne, ela deseja pecar. Sim. O tempo inteiro ela busca pecar. E por isso, né, é que está escrito que todos nós pecamos em Eclesiastes 7. Todos fomos destituídos da glória de Deus. E por isso é tão necessário o plano de salvação. Por isso foi tão necessário que Jesus fosse crucificado, né? Tão necessário o amor sacrificial de Jesus, que ele se entregou na cruz por nós, para que o preço do pecado, que é a morte, fosse pago, porque nós jamais conseguiríamos pagar. Sim. Então, por mais justo que a gente pareça, porque talvez alguém entre e ouça e fale assim, poxa, mas eu não pequei como Davi, eu não pequei como Saul, né? Eu sou até uma boa pessoa, então talvez eu não precise de Jesus. E isso é um engano também. Sim. Né? É um engano, porque todos nós pecamos. A gradação do pecado, que a gente às vezes mede por causa da consequência, né? A gente faz erradamente achando que aquilo não é um pecado porque a consequência foi pequena. Sim. Mas tudo é pecado, a gente errou o alvo. Por um pouco, por muito, erramos o alvo. Sim. Isso não está. Então continua sendo pecado. Sim. Eu lembro exatamente do texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não foi um ou outro, não, todos nós pecamos. Agora, nessa época de Natal, eu gostei muito de uma frase de um pastor que falou exatamente isso. Natal é Deus já enviando para nós o Salvador, informando que o mundo não pode salvar a si mesmo. Se nós fôssemos bons, se fosse só necessário uma disciplina e pronto, eu consigo dar conta do recado, para que Deus enviou o Filho dele? Para que Jesus veio para morrer, para passar por todo o processo? Era só ele falar, Suzana, disciplina, postura, fica firme, você consegue.
Ai, ai, ai. Não, eu não consigo. Mas aí vem a graça de Deus, por meio de Jesus, o favor que ele nos presenteia com esse filho amado, para que ele sofreu a pena, né? A graça não é de graça. Alguém pagou no nosso lugar a pena, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse salário, alguém pagou esse salário aí para a morte. Quem pagou foi Jesus. Mas como ele não tinha pecado, a morte não pôde ficar com ele. É por isso que ele ressuscitou. Aleluias, né? Como é Amém. bom, como é grandioso a Deus. E eu já tinha lido aqui nas minhas lives, nas gravações, o texto lá de 1 João, porque não é a primeira vez que Provérbios vem falando acerca dessa questão do pecado. Vem falando acerca de pessoas que fingem que não pecam, que, né? Uhum. Ah, não, eu Se sou escondem, né? perfeito, exatamente. Que está escondendo para si, porque para Deus não está. E eu gosto muito, olha, primeira carta de João, querido, são apenas 5 capítulos, leia, mergulhe, é uma bênção. E logo no início, né, vem dizendo muito acerca disso, dessa purificação que vem de Deus. E 1 João, capítulo 1, versículo 8, vem falando sobre isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se eu digo, eu estou me enganando e a verdade não está em mim, não importa. E aí ele continua: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ele não somente perdoa os nossos pecados, mas como nos purifica. Ou seja, para que nós não venhamos viver na prática daquele pecado. Ele nos lava. E ele continua: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aí ele só, o capítulo 2, o versículo 1 vem dizendo: meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, estamos falando acerca disso, que nós pecamos, que todos pecaram, mas é para que nós não venhamos a pecar. Não é para que eu venha pecar com a consciência limpa. Não, é para que eu Lógico que não. entenda que eu vou precisar confessar o pecado quando eu cometer, porque, infelizmente, nós iremos passar por esse processo, mas a santificação é Deus tirando o mundo de nós. Então, cada vez mais, a gente vai sendo liberto de situações, de pensamentos, de atitudes que nos faziam pecar. Até que a gente vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Como eu gosto desse versículo que também está em Provérbios: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, é nesse E é isso que processo fala que sobre prosperidade, né? Esse versículo que você citou, né? E o que está aqui, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. É prosperar, né? Não é no sentido financeiro, que pode acontecer também, né? Não é só na saúde que pode acontecer também, mas está falando na santificação, né? Se eu escondo e a mentira está em mim, significa que Deus não está, Sim. né? E a gente precisa ser direto quando a gente observa isso, né? Porque se Deus não está, quem está? Se o O pai da Espírito mentira. Santo não está, quem está? Né? Então a gente precisa ser muito objetivo nisso, né? Às vezes a gente quer florear muito o evangelho para fazer com que ele se torne palatável, mas o evangelho é confronto, né? Então a gente precisa ser claro: se a verdade não está, é porque o Espírito Santo não está, nós o envergonhamos, então alguém está habitando no nosso corpo. Quem é? Né? Quem é esse? E isso é uma vergonha, né? É uma tristeza, ainda mais quando a gente fala de um povo de Deus. Salomão estava falando aqui para um povo que era o povo eleito de Deus. E isso precisa tornar ainda mais grave esse alerta de Salomão, né? Martinho Lutero fala, né, não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento, né? Quando eu me arrependo de fato, eu preciso abandonar aquilo de forma que aquilo se torne repulsivo para mim, né? Porque eu sei que desagrada, e isso é a essência do amor, né? Do Sim. amor que eu sinto por Deus, do amor que se reflete em obediência, né? Por isso
que é tão importante a gente se autoanalisar, né? Porque o versículo ele fala, né? O que cobre as suas transgressões. Né? Ele não fala a transgressão do outro. Ele fala sobre a nossa transgressão. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa característica, né? De querer de esconder ou se desculpar diante dos nossos erros. Essa questão de se esconder já está desde lá do jardim, né? Quando o homem Sim. pecou, o que ele fez? Se escondeu. E aí depois ficou um jogando a desculpa pro outro. A mulher que tu me deste foi a serpente. A serpente é a única que ali ficou caladinha. A serpente sabia que tinha culpa e não tinha como esconder. Esperta foi a serpente, né? Mas no mais, eles ficaram, infelizmente, ali um jogando. Não confessaram seu pecado, né? Desde lá, desde que o pecado entrou, infelizmente, o homem e a mulher, eles não confessaram e se esconderam, porque o pecado também traz vergonha. Então, isso é tão terrível, né? Que a gente não viva nessa... Olha, Deus nos colocou em liberdade e agora eu vou ficar me escondendo? Deus me colocou para viver uma vida abundante e agora eu vou ficar numa vida escassa porque não vai ter prosperidade quando eu não chego e não confesso e não peço perdão, não mudo de caminho, não me arrependo. Então eu estou vivendo uma vida totalmente aquém daquela que Jesus conquistou para mim lá na cruz. Que terrível! Ter uma riqueza e no final das contas estar na pobreza espiritual. Porque eu quero viver uma vida fake, uma vida de aparência. Eu encubro o meu pecado no lugar de fazê-lo ir embora quando eu confesso diante da presença de Deus. Né? Ou às vezes também confesso para os meus irmãos, porque há momentos que assim acontece também. Né? É tão importante isso. Lá em Tiago, capítulo 5, vem falando isso. Que quando nós confessamos, não é para que sejamos perdoados. Nós confessamos para sermos curados. Davi não falou que enquanto ele não confessou, seus ossos se secaram? Ele ficou doente fisicamente, ele ficou doente na sua alma. Mas quando ele confessou, ele foi liberto. Existe um poder também em confessarmos, falarmos para alguém. Mas a gente tem que entender o seguinte, eu tenho que confessar para alguém que vai me confrontar. Porque senão não é confessar. Aí já é compartilhar erro. Já é chamar um cúmplice, né? Aí você está chamando um cúmplice. Você faz errado. Ah, eu também. Então vamos ficar juntos aqui. Não, sai fora, sai disso daí. Né? A gente tem que confessar e deixar de fato. Então, às vezes será necessário determinadas situações, a gente só vai conseguir sair se a gente pedir ajuda para alguém. Se a gente for confessar, olha, isso daqui está errando e eu estou errando de maneira recorrente, como é que eu consigo me livrar disso? Você vai precisar de auxílio. Então, procure alguém que de fato possa te ajudar, um homem, uma mulher maduro em Deus, e aí você vai conseguir se libertar e principalmente ficar curado na sua alma, não ficar com acusação, porque o diabo é terrível. Ele te incita a pecar, sua carne já quer. O diabo lá te incita a pecar e ele ainda é acusador, depois te oprime, te acusando, dizendo que você pecou. E aí você fica oprimido, fica totalmente, né, debilitado para continuar, infelizmente, no seu erro, porque você não tem forças espirituais para vencer. Então, ó, sai dessa e quer ser renovado nas suas forças? Fale com Deus. Ele vai te renovar. E aí é lindo, né? Porque assim, você falou a respeito da gente às vezes usar máscaras, né? E aí isso me remeteu à igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. E quando Cristo fala, né, que ele está passeando no meio das igrejas, ou seja, ele está vendo todas as nossas obras, ele conhece cada um de nós no nosso interior, né? Então, por mais que o pecado esteja oculto, ele vê. Né? E às vezes a gente usa capas, né, de santidade, achando que tudo bem, né, eu estou na igreja, na igreja eu me comporto de forma santa, mas quando eu estou fora, em outro ambiente, que não é aquele ambiente onde, de repente, o comportamento de santidade é exigido, o comportamento de integridade é exigido, é até aceitável algum comportamento de deslealdade, mas Cristo, de acordo com o padrão mundano, tá, gente? Para Cristo nunca é aceitável, claro.
Mas Cristo diz que está passeando, e isso revela o nosso tempo, né? O tempo da igreja de Laodiceia, que a gente acha que a gente tem muitas riquezas, que a gente tem muita beleza, mas que na verdade a gente está pobre, cego e nu, né? E aí ele faz uma afirmação que é muito impactante, eu sempre fico com meu coração choroso, né? Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei. Então, assim, Jesus continua fazendo a proposta, né? Vem a mim, eu estou na porta, eu estou batendo, né? Nesta, a igreja vivida, não vou nem dizer igreja, mas o evangelho vivido com falsidade ou com capas, né, de santidade, não é um evangelho verdadeiro, e isso é erro também, né? Para você Jesus ficar não está com. nele. E você para pensar como é pesado. Você está com uma máscara, está com uma capa, você está, no final das contas, cheio de peso em cima de você. E é isso, é vivendo um. A Bíblia vai falando lá em Hebreus, no capítulo 12, que é se livrando de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, o pecado ele tem um peso que fica ali. Imagine só, quando a gente vê esses catadores de lixo na rua, que está com aquela montanha nas costas. Espiritualmente, muitos estão assim, com um peso gigante nas suas costas de puro lixo, do pecado, que não precisava estar dessa forma. Poderia confessar a Deus, deixar, estaria livre, estaria com uma vida digna. Mas, infelizmente, está no lugar de estar correndo, seguindo a carreira, correndo com perseverança, desembaraçado, está totalmente embaraçado, porque está ali o pecado que vai sim te assediar, que vai sim bater na sua porta para te tentar, mas se você abre, não para Deus, para Jesus, né, conforme ele está na porta e bate, mas se você abre para o pecado, aí você vai ficar embaraçado, vai ficar enrolado, engodado nas coisas do mal. E isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é? A Parece cruz é até esse convite, redundante, né? né? Isso. Vai Eu falando, eu vou aqui estava bem atrás assistindo, para depois falar. eu estava assisti uma vez um filme Peregrino para Criança, né? Que é um desenho, eu estava assistindo com meu filho, e é um desenho, e assim, eu recomendo muitíssimo assim, que os pais assistam esse desenho com o filho, tem no YouTube, se não me engano. E tem uma imagem que quando ele encontra o livro, né? Quando o fiel ele encontra o livro, o cristão encontra o livro, ele percebe que ele está carregando uma carga, né? Uma carga Sim. muito grande. E de acordo com o que ele vai fazendo a caminhada dele, ele encontra a cruz, aquela carga sai, né? E essa carga é justamente a carga que o pecado impõe sobre nós, né? E a cruz é esse convite para deixar, né? Jesus ele fala claramente: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e cansados, né? Que eu vos aliviarei, aprendei sobre mim, troca o fardo comigo, né? Que meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Então é esse convite que Jesus faz para nós, de troca, né? Trocar o pecado por uma vida de integridade, trocar o pecado por uma vida de verdade, né? De liberdade, porque por mais que as pessoas acreditem, né, algumas que estão no mundo, que nós não temos liberdade, mas quem é o Senhor delas? Às vezes é uma vida de pecado, é uma vida de vergonha, uma vida de tristeza, uma vida que eu não posso mostrar na verdade, né? Uma vida com filtros. Sim. Porque se eu mostrar de fato como ela é, né? Eu hoje estou sem filtro aqui numa versão rural, sem maquiagem nenhuma, né? Mas se talvez e graças a Deus que eu ainda posso me mostrar desse jeito, né? Porque, né, louvado seja Deus, porque tem gente que Glória a não Deus. consegue se mostrar assim. Tá preso, né? Mentalmente. Exatamente. Então, que bom que Deus nos permite trocar o fardo com Ele e viver uma vida na verdade, baseada na verdade, que é leve. Você não tem nada a esconder, né? Eu fui até o Apocalipse, até perdi aqui, né? O versículo primeiro fala sobre isso, né? Os perversos fogem sem que ninguém os persiga, porque tem vergonha envolvida, né? Então, Uma vida de vergonha.
eu brinco, qualquer estalinho acha que é uma bomba, já está correndo. Exatamente, Está acontecendo né? nada, mas a pessoa está oriçada, ela já está totalmente em modo fuga, porque sabe que tem culpa no cartório, né? Tem alguma coisa ali que não é agradável. Olha só, a gente com certeza já viu ao longo da nossa vida pessoas assim. Qualquer coisa já está ansiosa, já está com o coração saltitante. Por quê? Porque não tem paz, a paz verdadeira. Porque as suas atitudes estão caminhando para uma coisa que é totalmente terrível. E eu localizei aqui o versículo que eu gosto de deixar aqui, né? Para depois você que está acompanhando, anote, leia depois com calma na sua casa, que diz lá o Hebreus, falando sobre essa questão do peso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 vem falando: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Então, vamos nos livrar, porque o pecado ele tenta se agarrar, parece uma sanguessuga, para ele tirar de nossas forças, da nossa energia, mas aqui Hebreus 11 estava falando sobre todos os homens da fé que caminharam aqui na terra, que a Bíblia fala que alguns são dignos, né? Não era, a terra não era digno deles, olha só que homens preciosos. Mas se a gente sabe que essas pessoas existiam, se a gente sabe de todos esses homens que eram iguais a nós, falhos, pecadores, mas eles perseveraram, então sabendo que tem essa nuvem de testemunha a me rodear, eu me fortaleço no testemunho delas e me desembaraço, tiro todo o peso do pecado para que eu corra com perseverança a carreira que me está proposta. Como isso é bom, né? Eu amo o chamado de Isaías, sabe, Suzana? E assim, porque Isaías, ele representa isso, né? Para mim, Isaías é a representação desse versículo, assim, lindamente, porque ele percebe que o reino é o do Senhor, né? O que traz paz. Independente se aquele reino que tinha sido bom, né, de Uzias, passou, se outro pior vem, a segurança dele está em Deus, né? Que foi o que a gente falou. Mas quando ele tem um encontro, ele é impactado pela santidade de Deus, porque ele diz que vê a glória de Deus, né? E a glória de Deus, ela está sobre toda a terra, e os anjos estão clamando: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Isaías é impactado por aquele momento maravilhoso, e ele confessa, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. A palavra de Deus não diz que ele estava cercado de pessoas ali, mas só a presença do Senhor, né? Só aquela presença marcante, aquela santidade que é característica do Senhor, fez com que ele ficasse totalmente constrangido e entendesse que ele era pecador, e abandonasse e falasse, confessasse aquilo. E aí acontece o que está descrito nesse capítulo, né? Ele encontra a misericórdia, o Senhor fala: olha, tem uma tenaz e tem uma brasa viva que eu posso colocar em você e você vai ser curado, né? Então ele foi curado e habilitado para um ministério que era extremamente difícil, que é o ministério profético. Um ministério que é árduo, né? Na sua concepção, porque ele é um ministério que fala o que Deus manda falar, e não é agradável, né? Falar às vezes o que Deus fala, porque é juízo. Sim. Né? A justiça de Deus fala. Então, é lindo ver essa predisposição de Isaías em confessar o pecado, entendendo que daquele jeito ele não podia caminhar com Deus, ele não podia viver, ele não podia sequer seguir o chamado de Deus. Né? E como é bom. Tem gente, e assim, sem querer trazer culpa para ninguém, mas trazendo luz sobre essa questão, né? Infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas assim na igreja. Então, assim, eu queria fazer um apelo hoje, assim, se você se encontrou nessa palavra, né? De estar escondendo as transgressões, independente do lugar onde você esteja, mas se você está no altar ou vivendo o evangelho, escondendo, eu faço um clamor essa manhã que você confesse diante do Senhor, porque Ele vai te curar. Né? A necessidade de confessar não é do Senhor, é nossa. Sim.
né? Porque a santidade dele é tão maravilhosa que é impossível que a gente encontre essa santidade e não se sinta constrangido no nosso pecado, né? É verdade. Não, e é isso, a presença de Deus é que nos constrange positivamente. Isaías, ele não precisou de ninguém apontando o erro dele, né? Não, Quando a gente vê uma coisa que é muito mais do que a gente, está muito acima, elevado, não é a arrogância que vem no nosso coração, é a humildade. Por isso que às vezes quando sim, eu ouço pessoas testemunhando dizendo que foi no céu, foi para lá e acolá, e a pessoa volta achando que é a quarta pessoa da Trindade, não viu quarta nada. pessoa É da Trindade, isso é nítido. maravilhoso. Não, não viu nada, não viu nada. É fato que não viu, não foi. Porque quando você encontra quem é grande, você reconhece quanto pequeno você é. Eu sempre dou Né? um exemplo para mim mesmo, né? Para eu conseguir compreender isso. Se eu parar de uma janela aqui de casa e olhar para o Cristo Redentor, ele vai parecer pequenininho. A distância que eu tô dele, eu enxergo, mas ele vai ser bem pequeno. Vai ser até menor do que eu. Mas quando eu chego perto do Cristo Redentor, de fato, e eu sei, aí eu vejo como ele é grande, como. Então, é basicamente isso também. Quando você está distante de Deus, você está vendo Deus pequenininho. Está achando que é Deus pocket, Deus de bolso. Eu faço o que eu quiser com ele. Mas quando eu estou perto de Deus verdadeiramente, aí eu vejo o quão grande ele é. E aí Isaías viu o quão grande Deus é, o quão santo ele é, e ficou constrangido diante da beleza e da santidade de Deus. E aí ele foi lá e confessou: ai de mim. Nos capítulos anteriores de Isaías, capítulo, né, do 1 ao 5, ele está falando ai para outras pessoas, porque ai, para quem não sabe, é uma expressão de maldição. Ele estava dizendo: eu sou maldito. Ai do fulano de tal. Então, maldito é fulano de tal. É aquela pessoa, aquele rei, aquela situação. Mas Isaías, quando viu a Deus, ele disse: maldito sou eu. E os meus olhos viram o rei. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros e eu tenho lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Mas aí é isso, exatamente o que a gente está falando. Quando ele confessou, Deus me falou: é verdade, fora daqui. E ele, Não. Deus é, providenciou. e ele não Ali disse, é olha, eu tenho lábios impuros porque o povo tem lábios impuros. Ele não justificou, e né? Ele confessou. E o olhar dele para o povo foi um olhar de amor. O povo onde eu habito também tem. Né? E eu aí Deus julgo aqui. revela o chamado, né? Falou assim, então, é para isso que eu tô te chamando, para revelar minha vontade. Ai, gente, eu vou chorar, eu sou chorona, tá? Toda vez é isso. Porque é maravilhoso demais, né? Você entender que você é pequeno e quando você olha para os outros com o olhar de Deus, esse amor se revela e às vezes o chamado se revela também através do amor de Deus, né? Com os olhos que Deus coloca em você, né? E isso é muito maravilhoso, porque assim, Isaías para mim é a personificação desse provérbio, sabe? Porque ele encontrou a misericórdia, ele encontrou cura e ele respondeu a um chamado de sabedoria, né? Então, né, a quem eu enviarei? Foi a proposta do Senhor, né? A quem eu enviarei? E aí ele fala, olha, envia-me a mim, né? Eu estou disposto, né? Pagar esse preço, E chegar isso. a prosperidade é isso. Às vezes, a prosperidade ela não está em bens, inclusive muitas vezes ela vai trazer dificuldades, mas a prosperidade está na presença ardente do Senhor no nosso coração, né? Ela está nessa intimidade tão grande a ponto da gente se desprender da nossa própria vida, porque a gente tem um coração aquecido pelo Senhor para fazer a obra dele. Esse é o segredo para mim de prosperidade. Saber que o Senhor anda com a gente independente dos lugares onde a gente está. Se estiver no deserto, Ele está. Se a gente estiver no alto do monte, Ele está. No mais profundo vale, Ele está. Mas a certeza da companhia do Senhor nos faz vitoriosos em qualquer lugar que a gente esteja. Aleluia. Isso é tão bom, né? Não tem preço, tem valor. É valioso demais chegar e saber que Deus está conosco. Esse Deus que é grande, que é santo, poderoso, ele decidiu estar no nosso meio e chegar e nos santificar para ele, para a glória dele. Então, realmente, não tem como a gente não se emocionar pensando nesse Deus maravilhoso, essa graça, que ela aponta sim, vai mostrar os nossos erros, mas ela mostra também que há solução nesse Deus.
Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Ele não somente perdoa e manda a gente embora para a gente continuar vivendo a vida adiante, mas não, Ele nos purifica para que a gente nos habilita, para que a gente possa agora viver o propósito dele, viver o chamado dele, que foi o que aconteceu com Isaías. Ele viu, confessou e foi purificado. Que nessa manhã seja uma manhã de purificação, de Amém. nós recebermos, né, de Deus essa purificação. Senhor, eu entendi que às vezes não é um pecadão, você não está aí, não é um crente que está de capa descarada, mas você tem erros, que você às vezes chega e fala mal dos outros, que você chega e tá sem perdoar alguém. São coisas pontuais que às vezes são pequenas, mas no acúmulo do nosso dia a dia vão nos distanciando de Deus. Então confessa, porque ele tem essa liberdade. Esse peso vai sair das suas costas, esse peso do pecado. Confessa ao Senhor, fale com Ele, que essa live termine não com você também pesado porque foi acusado, mas que você saia daqui com esperança, sabendo que há em Deus perdão. Ele nos perdoa e nos purifica. Ele nos perdoa e nos habilita para vivermos uma vida diferente da que estávamos caminhando, se for o caso até agora. Há poder no sangue de Jesus. Às vezes a gente fala isso da boca para fora. Não, mas olha só que precioso. Há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Não é de alguns, não é do pecadão ou só do pecadinho, mas de todo o pecado. Que bondade de Deus. Que a gente experimente, aceite também, porque às vezes a gente não parece que não aceita o amor de Deus. Se sente pela metade e só recebe pela metade, mas receba todo o amor de Deus na sua vida e seja livre. Porque é isso que Deus quer para cada um de nós, essa liberdade. É isso, né? Não sei se temos mais tempo, mas eu acho que, por mim, eu acho que encerrar por aqui, porque eu ainda tinha separado o 22, e só que Sem condições. acho que já fomos alimentados por Cristo, sem condições, entendeu? Já fomos abalados pelo poder. Glória a Deus. Vamos terminar com essa palavra assim. Eu só quero deixar aqui para o pessoal poder anotar que eu falei sobre Tiago, né, de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. A gente não confessa para que a gente seja perdoado. A gente confessa para ser curado. É o que diz aqui a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler só um pouquinho acima, né? A partir do versículo 15. Diz assim, ó. Eu vou ler ainda acima para poder ter o contexto. 13. Tiago 5, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo. E em nome do Senhor, a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olha só, então, o capítulo aqui de Tiago está falando sobre doença física. Tem alguém doente, chama os presbíteros. E aí ele entende que às vezes essa doença aqui não era só uma doença física, era uma doença que estava sendo física, mas revelando algo que era espiritual. E aí, então, ele falou, se alguém cometeu pecado, confesse. Porque ele vai chegar e vai ser perdoado? Não, porque ele então vai ser curado. Às vezes, Deus está permitindo uma cura, né, uma doença física em nós, que na verdade está revelando o pecado. Porque viver, mais uma vez a gente fala, viver uma vida de capa e de máscara é pesado. Deus não nos deu estrutura para a gente ficar carregando o pecado. Então isso vai gerar adoecimento no nosso corpo, né? Psicológico, vai chegar físico e de tantas outras formas que a gente abandone. Confesse. Busque alguém que realmente é seguro, que você pode falar, que seja de Deus. Não fale com um amiguinho, não. Porque aí amiguinho virou não confessionário, mas sim cúmplice. Confesse com alguém que é de Deus de fato e aí seja curado. É isso que o Senhor quer ter nessa live dizendo para nós, a cura para cada um de nós.
para mim todos os dias, que preciso confessar as minhas falhas, os meus erros, e para cada um de nós. E se você, né, tipo assim, porque a gente também às vezes carrega culpa, né? Então, assim, às vezes a gente confessa, abandona, mas a culpa fica. Perdoe-se, né? Libere perdão. Você já encontrou perdão no Senhor. Libere esse perdão também para que a culpa não te corroa também, né? Sim. Entenda que Deus, ele é mais que suficiente para te perdoar. E ele é mais que suficiente. Jesus, o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para te libertar de toda a culpa, né? De todo pecado. Então, perdoe-se, né? Não carregue um fardo maior do que o que Jesus já levou na cruz sobre ele. Sim. Então vamos terminar aqui de uma forma diferente? Todas as outras lives eu não. A gente só terminou se despedindo, tchau, tudo mais, mas vamos orar nesse finalzinho aqui, para aquelas Amém. pessoas que forem ouvir depois, para pessoas que estão aqui na live conosco. Então, eu vou pedir para você fazer essa oração. Foi ao seu coração que Deus trouxe esse versículo para que tivesse, né, ali sendo ministrado, saltou aos seus olhos esse versículo. Então, fica à vontade aí para orar da forma que o Espírito Santo te direcionar. Aleluia. Senhor Jesus, nós sabemos que Tu és santo, Tua palavra, a natureza revela isso, a Tua palavra revela. Pai, por isso nós, confrontados pela Tua santidade, hoje nós confessamos que pecamos. Pai, nós te pedimos que a Tua graça, o Teu amor sacrificial que foi revelado na cruz do Seu Filho amado Jesus, nos encontre no dia de hoje, a cada um de nós, e que toda culpa e todo pecado seja removido por amor ao Teu nome mesmo, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, que nós possamos ser livres na mais amplitude da palavra, na mais amplitude do Teu chamado, Senhor, que nós possamos encontrar a Tua graça de uma forma transbordante na vida de cada um que está ouvindo essa live e que ouvirá mais tarde. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu amor seja transbordado sobre nós mais uma vez esta manhã, que a Tua misericórdia que se renova todos os dias seja verdade na nossa vida, Pai. Que o Senhor olhe para nós com olhos de amor, nos habilitando a caminhar livremente, Senhor, em liberdade, como o Senhor nos deseja. E que essa liberdade produza frutos de arrependimento e frutos no Teu reino, para que outras vidas sejam alcançadas por essa palavra, a palavra da verdade que somente está em Ti, Senhor, para que elas também encontrem liberdade. Senhor, nós Te glorificamos por essa live. Eu Te glorifico pela vida da Suzana, por essa iniciativa de estudo. Te glorifico pela vida da Tua igreja, Senhor. Que nós tenhamos coragem de falar mais a respeito do pecado, mas que também tenhamos coragem de dizer que o Senhor é suficiente para curar-nos e trazer liberdade e salvação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Com certeza que muitas vidas serão alcançadas, Amém. pessoas que ouvirão essa oração e o Espírito Santo já está trabalhando. Queridos, eu deixo aqui o meu... Primeiramente, agradeço mais uma vez a audiência de cada um, daqueles que estiveram aqui, passaram, assistiram essa live e que a sua vida tenha sido edificada, tá bom? Nós estamos nessa série de mensagens ao longo do mês de dezembro. Então, se você ainda não viu nenhuma, vai lá, observe, vai vendo, né? Mas também, se não, ainda temos aí 28 vídeos, né? Então, qualquer coisa, você segue daqui, porque amanhã nós teremos live, no sábado nós teremos também. Domingo eu vou chegar e vou colocar o vídeo. E começa, então, o ano de 2024, retornando lá para o início, a partir do dia 1, e vai vendo cada um, e já comece o ano de 2024, então, ricamente abençoado, buscando o conhecimento da palavra de Deus. Para você, amadinha, eu quero deixar aqui o meu muitíssimo obrigada. Eu tenho falado isso, olha, eu nem pensei em fazer nada disso, né? Eu só, de madrugada, para as pessoas entenderem um pouquinho como aconteceu, teve aqui um grupo de vida dos jovens aqui na minha casa e eu comentei, olha, Provérbios tem 31 capítulos, nós temos agora 31 dias desse mês de dezembro, vamos ler, né? Foi exatamente no dia 1º que aconteceu o encontro aqui na minha casa, eu falei, vamos ler. Antes de dormir, o Senhor tocou no meu coração, leia você, coloque na internet.
E aí, se as pessoas forem ver no meu primeiro vídeo, eu falei, olha, essa é a única live que eu vou fazer, porque depois vai ser tudo vídeo. O meu plano, né? Mas então, os vídeos não conseguiam subir, eu não conseguia fazer upload. E aí, na segunda live que eu tive que fazer, porque eu não conseguia gravar e colocar, o Senhor falou, faz lives e chama as pessoas. E cada pessoa que eu chamei prontamente se disponibilizou para estar aqui. Então, como é bom a gente fazer parte de um ministério e ter amigos que são de Deus e você pode chamar, confiar que essas pessoas vão falar, né, baseada na palavra de Deus, e mais ainda, pessoas dispostas. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por você ter ouvido a disponibilidade do Senhor e ter vindo aqui. Então, com certeza abençoou, edificou a minha vida e das demais pessoas que estão ouvindo também. Então, fica à vontade para se despedir dessa galera aí maravilhosa que entrou também por causa de você. Imagina, por causa de mim, não. Por causa do Senhor, né? Por causa da palavra que é viva, é eficaz. E eu glorifico a Deus pela sua vida, Suzana. Olha, eu vou dizer que eu tenho um pouco de dificuldade com essas questões tecnológicas, sabe? Mas assim, quando você me chamou, eu nem pensei em falar assim, como é que eu vou fazer? Mas, Deus proverá, vamos embora. Porque e com certeza, assim, o que eu senti hoje aqui, e eu creio que é a unção do Espírito Santo mesmo, né, que vai transbordar e vai trazer cura para aqueles que ouvirem, foi algo maravilhoso. É poder de Deus, sabe? Assim, e com certeza o que Deus tem feito através da sua vida, né, através das lives, é algo sobrenatural, porque é uma linguagem que pode alcançar a todos em qualquer horário, né? Eu vi a do Douglas às 8 da noite. Eu não consegui ver ontem, mas vou ver depois. Aí hoje a gente está fazendo às 10 da manhã, com certeza atingindo a públicos diferentes, mas certamente, né, e eu acredito que fique gravado, né, certamente pessoas vão ser alcançadas, pessoas que precisam ouvir que Deus cura, que Deus restaura, que Deus perdoa, que Deus sara, quando a gente decidir abandonar os nossos maus caminhos, porque Deus deseja que nós sejamos luz e sal da terra, né? Luz do mundo e sal da terra, para que a gente leve integridade a essa sociedade que está corrompida, né? Deus espera isso de nós. Então, que a gente seja integridade no mais fervor da palavra, né? Seja um chato, né? Um chato no bom sentido, né? Seja íntegro, de verdade, vivendo uma vida de verdade com Deus. Eu creio que Deus usa a sua vida poderosamente. Muitas vezes você abençoa a mim até sem saber, né? E eu creio que o que Deus falou com você produzirá frutos. Eu já estou até pensando em copiar. Entendeu? Vontade. Você benção. Tá bom? Amigos queridos que entraram na live, vocês são bênção na minha vida, né? Eu estou vendo alguns aqui. Eu não vou citar nomes para não ser injusta, mas eu estou vendo aqui, né? Várias pessoas que são queridas e que abençoaram a minha vida e continuam abençoando. Eu oro para que o Senhor continue trazendo prosperidade, que é a própria presença dele na nossa vida, viu, Suzana? Olha, eu tenho um carinho especial pelo ministério da Igreja Nova Vida do Riachuelo, né? No meu início de caminhada com os jovens, me abençoou demais, demais, demais o Ministério de Louvor Jovem, né? Eu vou citar o Filipinho só assim, porque Filipinho era pau para toda obra. Eu dizia para Felipe, ele, vou, tia, eu vou. É a benção. Então, e Suzana também, igualmente, né? Sempre disposta. Então, como dizer não para a Suzana? Impossível. Então, muito obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigada a você, amadinha. E a gente vai continuando aí até o final desse ano, firmes e fortes, nosso propósito. Dia 28, cheque, com muito sucesso, para a glória de Deus. Concluímos para a glória do nome do Senhor Jesus. Um beijão a todos. Beijo. Estamos finalizando aqui, porque daqui a pouco a live já vai estar salvo, tá bom? Vai estar no meu feed e no seu também, Catarina. Depois eu explico como é que salva lá. Tá bom. Beijo a todos. Beijo, amadinhos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.